Eu vou chamar diretamente a Valéria Cristina agora, porque, Valéria, hoje a gente começa um dia muito importante para a democracia brasileira, importante também para a gente, porque é uma época de um trabalho redobrado, que são as eleições 2022. Campanha começa oficialmente hoje, não é? Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. Exatamente, viu, Mônica? A partir de hoje começa aí, é permitido o início da propaganda eleitoral para os candidatos e candidatas às eleições 2022. E claro que a gente vai fazer uma cobertura focado aí no governo do Maranhão. Então a gente vai ter debates, vai ter entrevistas aí durante o mês de setembro sobre isso. Mas aí, Mônica, hoje a gente já fez uma primeira matéria para o pessoal de casa mesmo, falando, né, sobre os candidatos ao governo do Maranhão durante essas eleições. Então, para quem ainda não sabia quais são os candidatos, a gente já fala nesse momento. E aí a gente tem a lista que foi divulgada, Mônica, e são 9 candidatos, todos homens. Vou falar agora no momento essa lista, viu? Juntamente aí já com o partido de cada um. Então a gente tem o atual governador, Carlos Brandão, do PSB. Temos o Edivaldo, PSD. Enilton Rodrigues, PSOL. Temos também Franklin Costa, PCB. Estes Dias, PSTU. Laésio Bonfim, PSC. Professor Joás Moraes, DC. Simplício, que é do Solidariedade, e o Everton, que é do PDT. A gente está vendo aí no momento a fotinha mostrando cada um deles. Isso. Vamos entender melhor, então, como é que fica esse início de campanha eleitoral? A gente tem uma reportagem completa com a fala da Justiça Eleitoral para você entender o que pode e o que não pode a partir de hoje. Nesta terça-feira, o início da campanha eleitoral das eleições 2022. Nesse período, os candidatos poderão usar alto-falantes, amplificadores de som, além de distribuição de panfletos e propagandas em veículos de comunicação. Mas atenção! Alguns critérios devem ser seguidos pelos candidatos. Os altos-falantes ou amplificadores, por exemplo, só podem funcionar entre os horários das 8 às 22 horas durante a campanha até a véspera de eleição. Já nos comícios, o funcionamento pode ocorrer das 8 à meia-noite, podendo ser prorrogado por mais 2 horas se o comício for de encerramento da campanha. Os panfletos, santinhos, carreatas e passeatas estão liberados até as 22 horas, podendo ser realizados até as vésperas das eleições. As propagandas nos veículos de comunicação só podem ocorrer até o dia 30 de setembro. O juiz eleitoral Delvan Tavares explica o que é proibido para os candidatos. Em relação ao que é permitido ou que é proibido durante a campanha, é mais didático mencionar algumas coisas que são algumas condutas, algumas ações que são proibidas. Então a gente sabe que durante o processo eleitoral, o candidato, principalmente nesse período de campanha eleitoral, o candidato não pode, por exemplo, ofender outra pessoa durante a propaganda eleitoral, exceto se for após provocação, resposta, ofensa sofrida. Não pode, por exemplo, fazer propaganda em língua estrangeira, não pode vender produtos ou serviços no horário de propaganda eleitoral, não pode utilizar em propaganda criação intelectual sem autorização do autor, por exemplo, músicas. Não pode também o candidato usar em propaganda eleitoral simulador de urna eletrônica, por exemplo. É outra proibição, realização de showmício, não pode, isso já acabou há muito tempo. Também não pode divulgar propaganda eleitoral em outdoor, uma coisa que até poucos anos atrás era permitida, hoje já não permitido mais. Também não pode distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Essas são algumas das proibições. Proibição de veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos em bens que dependam de cessão ou permissão do poder público, ou bens públicos, prédios públicos, por exemplo.
exemplo, assim como postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Assim também como não pode ser fixado esse tipo de propaganda em estabelecimentos particulares, mas que sejam de acesso ao público, como, por exemplo, supermercados, hospitais, clínicas, cinemas, shopping centers. Então, essa é uma publicação importante. Vale lembrar que os cartazes, eles podem ser fixados em propriedades particulares, em janelas de residências, por exemplo, não há vedação para isso. Desde que essa propriedade, como dito, não tenha acesso ao público. Mas você já conhece os candidatos ao governo do estado do Maranhão? Calma que a gente te mostra agora. Ao todo, 9 candidatos estão disputando o cargo de governador do Maranhão. Todos homens. São eles o atual governador Carlos Brandão, PSB, Edivaldo, PSD, Enilton Rodrigues, PSOL, Franklin Costa, PCB, Estes Dias, PSTU, Laésio Bonfim, PSC, Professor Joás Moraes, DC, Simplício, Solidariedade e o Everton, PDT. O Imperatriz Online vai promover entrevistas com oportunidades de participação para todos os candidatos dos dias 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de setembro. E o debate está marcado para o dia 18 de setembro, com produção e transmissão ao vivo do Imperatriz Online. Imperatriz Online. Tá aí, gente, informações diretas da Justiça Eleitoral. Você ouviu o juiz Delvan Tavares dizendo principalmente o que não pode. A gente falou na reportagem o que pode a partir de agora também. E, claro, sobre a nossa cobertura especial em que os 9 candidatos ao governo do Maranhão estão convidados. A gente está em contato direto com as assessorias desde ontem, quando as datas foram definidas, assim como o fim do período para pedido de registro de candidatura. Esse prazo terminou ontem na Justiça Eleitoral. Então, a partir daí, a gente começou a entrar em contato diretamente, porque todos os 9 candidatos terão direito à participação nas nossas entrevistas, que vão começar no dia 7 de setembro e vão até o dia 17 de setembro, não incluindo o sábado e o domingo, mas serão aí 2 semanas com esse trabalho, e o debate marcado para o dia 18 de setembro, aqui em Imperatriz, presencialmente. A gente abriu espaço para todos porque a gente compreende a responsabilidade do Imperatriz Online e do jornalismo nesse processo democrático, para que você tenha a sua escolha, consiga fazer a sua escolha consciente por meio da informação e do conhecimento de cada um dos candidatos. Valéria, vamos lembrar para o pessoal de casa que a gente não vai ter debate com candidatos a deputado estadual e federal, porque o número é muito grande. Para Senado, nós também não teremos debates e entrevistas, porém vamos divulgar os nomes, quem são, para que você conheça ao longo das eleições, com o trabalho e o compromisso de sempre. É um período que para a gente também é muito aguardado, né? Isso, Mônica. A gente vai focar no momento nos que são candidatos ao governo do Maranhão, né? Até porque é mais regional, a gente consegue ter mais acesso, então vai ter todo esse processo de entrevista, de debate para o pessoal de casa, que vai poder participar, comentando, enviando as perguntas deles, né? Para que a gente faça também diretamente aos candidatos. Mas muito importante nesse momento a gente frisar isso para que o pessoal possa acompanhar. E aí a gente vai estar focando, então, nos candidatos ao governo do Maranhão. Para quem ainda quiser conferir, tem a matéria lá nas nossas redes sociais mostrando cada um dos candidatos, com o partido de cada um. E claro que a gente vai fazer esse processo de acompanhamento sobre esses candidatos durante todo esse período. É isso, tá só começando, gente. 16 de agosto de 2022, data histórica com esse início da campanha eleitoral 2022.